A história do Titanic. Todo mundo acha que conhece, né? O navio inafundável, o iceberg, a tragédia. Mas e se essa não for a história completa? E se a lenda do Titanic tiver um capítulo secreto? Um que muda tudo o que a gente pensava que sabia? É exatamente essa a pergunta que vai guiar a nossa conversa aqui. E se o famoso iceberg não foi o começo da tragédia, mas sim o golpe de misericórdia? A gente vai desafiar a narrativa clássica. E olha, isso aqui não é ficção, não. A gente está falando de uma releitura baseada em testemunhos, em evidências fotográficas que ficaram esquecidas por décadas. Então, se preparem, porque a história que a gente está prestes a desvendar é simplesmente fascinante. Mas, antes de mergulhar de cabeça nessa nova teoria, a gente precisa primeiro revisitar a história que todo mundo aprendeu, seja na escola ou no cinema. A versão, digamos, oficial. Pois é isso que está nos livros e nos filmes. Uma narrativa bem simples e poderosa, né? Sobre a arrogância humana sendo, de certa forma, punida pela natureza. Uma maravilha da tecnologia, o grande orgulho da White Star Line, derrotado por um pedaço de gelo. Só que essa simplicidade toda esconde umas perguntas bem incômodas. É justamente aí que a lenda começa a fazer água, se me permitem o trocadilho. Vamos dar uma olhada nas inconsistências que abriram a porta para uma teoria completamente diferente. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Aqui assombra especialistas há mais de um século. Eles tinham recebido aviso sobre gelo, navegar a quase 22 nós, que dá uns 41 quilômetros por hora. Nessas condições, parecia, no mínimo, imprudente. Será que foi só excesso de confiança? Uma tentativa de quebrar recorde de velocidade? Ou tinha algo mais acontecendo ali? E é aí que a coisa toda vira de cabeça para baixo. A nova teoria sugere que a velocidade não era um ato de arrogância, mas sim de desespero. Que a tripulação não estava correndo atrás de um recorde, mas fugindo de um desastre que já estava acontecendo, dentro do próprio navio. Agora sim, vamos para a peça central dessa nova hipótese. Um elemento que não tem nada a ver com o gelo, e sim com fogo. Pensa só nessa frase. Ela veio de um dos caras que trabalhavam lá no coração do navio, nas fornalhas. Ela sugere que a maior preocupação da tripulação nos dias antes do naufrágio não era o que estava fora do navio, mas um perigo que queimava dentro dele. Então a teoria é basicamente essa. O incêndio começou num daqueles bunkers de carvão, que tinham a altura de um prédio de 3 andares. Esses incêndios até que não eram tão incomuns, mas este especificamente era gigante e incontrolável. E a tripulação tentou apagar tudo em segredo para não criar pânico entre os passageiros. Um incêndio de carvão desse tamanho pode chegar a temperaturas de até 1000 graus Celsius. Para a gente ter uma noção, isso é quente o suficiente para derreter alumínio. Mas o perigo real não é nem o fogo em si, mas o que essa temperatura faz com o aço do navio. Imagina só, a 1000 graus, o aço perde tipo 75% da sua força. O casco do Titanic naquela parte específica estaria seriamente enfraquecido. O navio inafundável tinha um ponto fraco, uma ferida escondida antes mesmo de ver o primeiro floco de neve. Tá, mas e aí? Como é que essas peças todas se juntam? Vamos reconstruir a cronologia do desastre conectando o fogo, a velocidade e o iceberg. A ideia do efeito dominó é perfeita para entender essa nova narrativa. O ponto-chave é que cada evento empurra o próximo. O fogo exigiu velocidade. A velocidade tornou a colisão fatal. E o casco já enfraquecido garantiu que o dano fosse catastrófico. Não são eventos separados, sabe? É uma cadeia trágica de causa e consequência. Aqui a gente vê bem o contraste, né? De um lado, uma história sobre orgulho e excesso de confiança. Do outro, uma história de desespero, de uma corrida contra o tempo para esconder um segredo mortal. A teoria do incêndio dá um motivo muito mais lógico e, francamente, mais urgente para aquele comportamento que parecia tão imprudente da tripulação. Agora, calma. É bom lembrar que, por mais que faça sentido, isso ainda é uma teoria. A história do Titanic continua sendo um campo de debate acalorado. E a verdade final, talvez ela esteja para sempre perdida lá no fundo do oceano. Para ser justo, a gente tem que olhar os dois lados da moeda. Existem sim testemunhos, e existe até uma marca escura bem visível em fotos do casco, exatamente onde o fogo teria acontecido. Mas as perguntas continuam. O impacto exato no aço é difícil de calcular, e o porquê de tanto segredo ainda é discutido. O incêndio foi, tipo, a arma do crime? Ou só mais um fator numa tempestade perfeita de erros? E essa é a grande sacada no fim das contas. O iceberg continua sendo o agente da destruição, claro, mas ele não atingiu um navio perfeito e invencível.
Ele atingiu um navio que já estava ferido, comprometido por um inimigo interno que queimava há dias. O iceberg não causou desastre sozinho. Ele o concluiu. O que a gente aprende com isso é que a história não é um livro fechado, né? É uma investigação que nunca para. A saga do Titanic é um lembrete muito poderoso de que até as nossas certezas mais famosas podem ter segredos escondidos nas profundezas. E isso faz a gente pensar, se a história mais inafundável do mundo pode mudar, o que mais por aí a gente só conhece pela metade?